Se você puder fechar seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, para te adorar, mas também para buscar ao Senhor, e a tua palavra nos dá essa certeza, porque aquele que busca, acha, se buscar de todo o nosso coração. E nós estamos aqui para te buscar, Senhor. A partir de agora, Senhor, tenha total liberdade através da ministração da tua palavra. Nós chamamos a existência agora a nossa mente totalmente cativa a Cristo, e em nome do Senhor Jesus, que nada venha nos distrair. Se algum dos meus irmãos ou irmãs entrar aqui com alguma situação, Pai, nós entregamos agora a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e tenha liberdade através do Teu Espírito Santo aqui conosco. E fala conosco, Senhor, fala conosco nesse culto fé, que saímos daqui, Senhor, ativados em fé e avançando em fé, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Hoje está tão aconchegante aqui, se vocês quiserem vir mais para frente, se os voluntários também quiserem sentar aqui, à vontade. Deixa eu só abrir aqui as minhas referências. E hoje, queridos, algo que Deus colocou aqui ao meu coração, breve, mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que, se nós mergulharmos na palavra, em um versículo que seja, já fala tanto conosco, não é? Então, para esse tempo que nós vamos ter aqui, eu quero compartilhar com vocês, num tempo um pouco mais breve hoje, mas já algo que Deus tem falado comigo nos últimos dias, sobre um texto que está lá em Atos e que eu percebo uma fase de transição na vida de Paulo. Deus tem falado muito comigo sobre transição. E se nós observarmos cada dia, né? Nós temos o fôlego de dia, fôlego a cada dia. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós estamos constantemente sendo transicionados a cada dia num renovo do Senhor. E é tão interessante observando para essa fase aqui de Paulo que eu aprendo tanto, e o Espírito Santo me inquietou a compartilhar isso com vocês. Eu creio que isso vai ativar a fé de vocês, assim como ativou a minha também, em nome de Jesus. Está lá em Atos, queria te convidar a ler comigo, Atos 27, versículo 10 e 11. Vamos ler juntos? Vamos lá? Se puder colocar lá para nós, fazendo um grande favor, Atos 27, do 10 e do 11. Diz assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Então, nós vemos aqui, na minha versão diz o oficial, a mesma coisa, né? Então, nós vemos aqui uma referência de uma fase que Paulo estava. Ele estava sendo levado, conduzindo para Roma. E mesmo diante de toda a circunstância, onde lá em Roma ele ia ser julgado, né? Tinha toda a questão daquilo que estavam questionando ele a respeito de pregar Jesus, ele sendo levantado ali para os gentios. E aí, nesse momento, ele estava em Creta, e aí eles querem levar ele para lá, mas ele fala assim: ei, eu sinto que essa viagem vai ser desastrosa, vai ter muito dano. Não só para o navio e para a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o que a palavra diz aqui? Que o oficial ali, eu acredito no que o piloto está falando. Se o piloto está falando para ir, está tudo bem. Se aqui o dono do navio está falando que a gente pode ir, eu posso ir. Então, baseado nas experiências humanas de quem está conduzindo a situação, eu vou confiar nisso. Ele tem experiência, ele tem uma experiência humana, eu vou confiar nisso. Então, eu vejo aqui Paulo. Quem não conhece a história de Paulo, convido a ler todo o texto ali de Atos, conta, né? Toda a situação dele, Saulo, e como Deus, através de Jesus, trouxe uma experiência profunda e ele foi transformado em Paulo. Então, ele já tinha ali passado pela experiência com o Espírito Santo já habitava nele, e eu aprendo aqui, que ele diz assim: olha, eu tenho o Espírito Santo que habita em mim, eu sinto que essa viagem é melhor a gente esperar um pouco, vamos aguardar um pouco. E tem um outro versículo que eu queria te convidar a observar comigo também, ainda em Atos 27, lá na sequência, no versículo 23. Vamos ler? No versículo 23, o que diz lá? É Paulo falando, tá? Pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me:
Na minha versão diz assim. Tá, vou seguir. No 24, diz assim, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Então, um anjo apareceu para ele, né, e falou assim, não tenha medo. Né, eu estou com você. Você é protegido, meu. Olha que experiência, gente. Alguém aqui já teve uma experiência de um anjo falar com você? Ou ainda não? Mas, em nome de Jesus, se você não teve essa experiência, você vai ter essa experiência de um anjo falar com você. Né, o próprio Deus fala conosco de diversas formas. Os carismáticos vão ser impulsionados a aprender as 7 maneiras ali de como Deus, né, fala conosco ali. Mas aqui ele tem uma manifestação de um poder de Deus através de um anjo. Mas aí, o que eu aprendo aqui? Que é o primeiro aspecto que eu queria compartilhar com vocês. Dessa experiência aqui que nós estamos vendo. Paulo já sentia no espírito que era melhor que eles aguardassem um pouco. Ele iria, ele sabia que ele tinha que ir, mas que era para aguardar um pouco. E as pessoas que estavam ali com ele preferiram seguir a direção humana, as experiências bem-sucedidas que já tiveram. E Paulo está alertando, mas mesmo assim, a presença de Deus na vida de Paulo é tão maravilhosa que um anjo do Senhor aparece para ele e fala, ok, mas não tenha medo. Tem uma versão que fala, tenha bom ânimo, né? Mesmo assim, o Senhor é com você. Que eu aprendo aqui algo maravilhoso, é isso que eu queria compartilhar com vocês, de nós estarmos vigilantes. Esse é o primeiro aspecto, estarmos vigilantes numa transição. E essa noite nós vamos avançar em fé, amém? Então, como que nós crescemos em fé? Como que nós ativamos a nossa fé? Se você e eu estamos em alguma fase de transição em algo, eu sinto no Espírito que nós estamos, como igreja, sendo transicionados a um outro nível espiritual. Nós temos vivido aqui, tanto da parte do Senhor, em palavras tão edificantes, tanta direção da parte do Senhor. Temos sido expostos, né, a um novo tempo de maturidade espiritual. Eu não sei quem de vocês esteve na vigília. Na vigília, Deus tanto nos confrontou sobre o fogo, um batismo de fogo que depura, que nos confronta naquilo que a gente precisa ser alinhado para separar aquilo que é impuro ou não, mas também de nos impulsionar em ativar, ser guiado pelo Espírito Santo. Então, nós estamos sendo transicionados para um novo nível de maturidade. Você estar aqui, queridos, hoje, num tempo que está chuvoso lá fora, frio, tudo favorece para você não ter vindo aqui. Não é? Tudo me favorece a estar aqui, a não estar aqui, né? Então, reflete para nós aqui, principalmente para Deus, que você está pronto para um novo nível da parte do Senhor. Você quer buscar mais profundidade com o Senhor. Por isso você está aqui numa quarta-feira, no meio da semana, num dia que choveu, num dia intenso de trabalho, possivelmente, que todo mundo teve aqui, ou em casa, né? Quem está nos acompanhando também, se por algum motivo não pôde estar aqui, Deus conhece o seu coração, mas você está aí, né? Online. Então, você quer se expor a algo, você quer, né, isso sinaliza que você quer aprender algo, você quer crescer em algo. Então, você está numa fase de transição espiritual. Mas nós precisamos ser vigilantes. Eu aprendo aqui nesse texto sobre uma vigilância na transição. Por que uma vigilância? Que nós acabamos de ler aqui, né? Quando ele fala sobre isso, né, ele alertando que ele sentia que não era o momento. Tem 2 situações. Quem estava presente ali com ele poderia ter ouvido essa direção e entendendo. Olha, é um homem de Deus. É um homem que carrega algo de Deus. Se você ler os capítulos anteriores, Deus já tinha operado milagres através da vida dele, né? Os lenços de Paulo curava. Então, tinha uma unção de Deus na vida daquele homem, né? Então, se quem estivesse ali no ambiente estivesse ouvido, porque se você ler na sequência, acontece uma tempestade, se perde o barco, né? Mas as vidas foram poupadas. Deus já tinha sinalizado. E ele sinaliza isso. Quando nós estamos, eu aprendo aqui 2 aspectos. Quando nós estamos atentos a ouvir a direção de Deus, nós evitamos percas, nós evitamos danos. Então, por isso que nós precisamos estar vigilantes, para o nosso próprio bem. A gente evita de passar por percas e danos se nós estamos com os ouvidos atentos ao que Deus está falando. Então, nós precisamos, e em nome de Jesus, que hoje nós vamos ser ativados nisso, os nossos ouvidos atentos a que o Espírito Santo está falando para nós, de maneira individual, mas como igreja. Para não tenhamos que passar percas e danos, né? Deus vai estar conosco?
né? Se você estiver nesse ambiente aqui que eu aprendo, de alguém que está buscando ao Senhor, posicionado ao Senhor, as pessoas que estavam ali com ele. Isso me leva, foram protegidos, me leva a pensar assim, e se Paulo não estivesse nesse ambiente? Será que os outros teriam tido livramento em vida? Né? O anjo apareceu para Paulo. Quem tinha a presença do Espírito Santo era Paulo. Quem tinha a proteção do Senhor era Paulo. Então, para nós estarmos atentos ao que o Espírito Santo está falando, nós podemos evitar a perca, danos, se nós podemos vivenciar isso, ou proporcionar, se quem está conosco, que não está tão atento ao que está acontecendo, mas está conosco na transição, seja um familiar, seja um irmão em Cristo, seja alguém do seu trabalho, se você foi levantado por Deus, e você está atento ao que está acontecendo, e você está transicionando para um novo tempo, quem está perto de você também é abençoado. Eu aprendo isso, também é abençoado. Porque essa proteção foi pelo fato deles estarem ali com Paulo. Então, eles não ouviram, mas eles estavam com alguém que era vigilante. E o Senhor ali protegeu eles. E aí, quando o versículo ali 23 diz assim, na versão NVI diz assim, tenha bom ânimo, não se perderá a vida de nenhum de nós daqui. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, então o anjo de Deus esteve comigo. Tenha bom ânimo. Eu fiquei pensando assim, eu gosto de, quem me conhece um pouquinho mais, de ficar, né, pensando e degustando. Bom ânimo. Existe mau ânimo? Ânimo é ânimo, né? Vocês conhecem alguém animado? Eu conheço algumas pessoas muito animadas. Inclusive, eu tenho sido ativada em ânimo, que eu até me desconheço. Eu fico pensando, nossa, eu estou tão animada. Eu nem era tão animada assim, né? Para quem é fleumático sabe do que eu estou falando. Mas a Bíblia fala ali, tenha bom ânimo, né? Então, nós temos uma referência de que pode existir o ânimo e o bom ânimo. Que bom ânimo é esse? A palavra do Senhor diz sobre esse ânimo aqui, a origem dele no hebraico é shayu. Quem é do ensino aí, não sei se eu falei certo, se eu não falei, reconsidere, tá? Shayu. Ânimo em hebraico significa tenha força. Tenha força. Então, toda vez que eu e você olharmos para a palavra do Senhor quando fala de ânimo, né, a origem dessa palavra é tenha força. Tenha bom ânimo, tenha uma boa força. Então, é força. Então, se você analisar todas as referências que você tem lá, separei algumas aqui brevemente para falar. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no mundo tereis aflições, tenha força, porque Jesus venceu o mundo. Lá em Mateus 9:22, quando Jesus disse para aquela mulher do fluxo de sangue, tem de bom ânimo, a sua fé te salvou. Jesus está falando assim, tenha força, a tua fé te salvou. Mateus 9:2. Os amigos que levaram aquele paralítico, os 4 amigos que abriram o telhado e desceram, olha toda a dedicação deles ali. Jesus, ele vendo a cena, ele fala assim, Jesus vendo, o texto diz, Mateus 9:2. Jesus vendo tão grande fé, diz, filho, tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Esse texto a gente pode, numa outra oportunidade, falar muito sobre isso, que primeiro Jesus fala isso, para depois ele ser curado, né? Então, Jesus falando naquela situação, vejo tão grande fé, tem de bom ânimo. Então, eu vejo aqui que todas essas referências e muitas outras, se você passear pela Bíblia, ânimo está relacionado com fé. Tenha força, tua fé te salvou. Eu venci o mundo, tenha força. Através da fé que você usufrui disso. Os paralíticos, eu vejo tão grande força, vendo fé, né? Por isso que você está perdoado. E por aí vai. Então, sempre que você vê essa referência de ânimo com o hebraico shayu, tem a força, está relacionada à fé. Todas as referências. Então, tá bom. Então, vamos voltar para Paulo? Trazendo para Paulo, porque a gente está analisando. Quando Paulo fala assim, olha, vocês poderiam ter evitado essas percas se vocês tivessem ouvido o que o Espírito estava dizendo, mas tudo bem. Vocês quiseram seguir aqui no navio, o anjo apareceu para mim, estamos protegidos. Poderíamos ter evitado perdas se não tivesse
se você tivesse ouvido o Espírito Santo e não ir, né, partido com experiências humanas, você teria evitado essas percas que você teve. Mas o anjo falou para mim que ele está conosco. Então, tenha força. Quando ele fala de ânimo. Mas é bom ânimo. Olhando para bom agora, tá? Porque eu comentei com vocês, né? Existe ânimo, já é ânimo, né? Eu conheço uma pessoa extremamente animada. Ela só não está aqui, mas o marido dela está aqui. Ele testifica isso, né? Então, tem o bom ânimo e tem só o ânimo. O que é o bom ânimo? Na Bíblia fala que o bom é... Quem é bom? O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é o bom pastor. O Senhor... E tantas outras referências, né? Então, quem que é bom na palavra do Senhor? O Senhor. Então, faz parte da identidade de Deus ser bom. O que eu aprendo com isso, então? Que o bom ânimo é a força do Senhor. Uma força que não é uma força humana, queridos. É uma força que não tem explicação. E, às vezes, eu e você, talvez em alguma área, né, das nossas vidas, a gente não está tão atento a ouvir o que o Espírito Santo está sinalizando. Ele está falando, olha, você vai passar por essa fase de transição, como a gente está vendo aqui com Paulo, que nós acabamos de ver. Aqueles que estavam perto de Paulo preferiram não ouvir o que Paulo falava. Ele estava falando, não vá agora, senão você vai ter perca. Mas eles foram, baseado na experiência lá de quem estava conduzindo o barco, o navio, né? Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele fala, tenha bom ânimo. Tenha a força de Jesus. Você vai passar por isso e vai ultrapassar isso. E nessa noite eu tenho uma certeza convicta no Espírito que o Senhor está falando isso para nós. Tenha a força de Jesus. Tenha bom ânimo. Se em algo, em alguma área da sua vida, ou eu na minha vida, eu não estive atento, eu me distraí, eu não ouvi o que o Espírito Santo estava falando para mim, que ainda não era tempo, e eu me precipitei. Tenha a força de Jesus. Você vai passar e vai ultrapassar isso. Ou Deus pode estar falando assim para mim, para você, olha, você ouviu. Você é o Paulo aqui, nessa situação. Você até ouviu. E você está transicionando para um novo nível de maturidade espiritual. Mas as pessoas que estão perto de você não te ouviram. Você até falou, mas elas não te ouviram. Por causa de você. Eu estou protegendo esses que estão perto de você. Então, todos vocês juntos, tenham bom ânimo. Tenham uma força de Jesus. Vocês vão passar isso tudo junto. E vão ultrapassar isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, ter essa vigilância aqui, nesse primeiro ponto que nós lemos aqui. Nessa transição, nessa fase que nós estamos aqui, de um novo nível espiritual. É discernir a vontade de Deus. Mas se tivermos que passar pela tempestade, por não ter clareza ainda nessa caminhada da transição, ou se eu tiver que estar com quem discerne já, eu tenho a proteção do Senhor. E eu tenho o ânimo do Senhor. Eu tenho o bom ânimo do Senhor. E Ele é conosco. Agora eu quero te levar a refletir comigo Atos 28. Agora a gente vai ler um pouquinho, tá? Vamos lá? Atos 28, do 1 ao 10. Vamos ler junto? Uma vez, em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós. Eu estou na frente. Pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos quando se colocava no fogo, e uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, um homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou.
Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. E eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram os suprimentos de que necessitavam. Amém, até aí. Olha que texto riquíssimo. Quanto que nós podemos aprender aqui, gente? Quanto? Eu não sei se você já fez seu devocional, mas hoje você viu que você foi impulsionado a fazer um devocional aqui comigo, né? 10 versículos aqui, gente, fora os outros. Então, eu te convido a, depois em casa, com calma, analisar, porque cada versículo aqui é de uma riqueza, que com certeza Deus pode trazer muita clareza para você. Mas, para esse momento aqui, 2 versículos que eu queria, dentro de todo esse contexto, te levar aonde o Senhor me levou. A gente vê um contexto, então, que Paulo já tinha saído daquela condição, que ele não queria atravessar, naquele momento, passar por Creta. Já tinha sentido que não era para aquele momento, mas eles não ouviram. Foram para uma tempestade, agora a gente chegou no capítulo 28. Então, aconteceu a tempestade, o barco se perdeu, mas eles chegaram vivos, chegaram na ilha de Malta. Quando ele chega ali, ele foi muito bem recebido. Então, eu e você, eu já aprendo aqui. A gente passa por situações, se a gente abrir aqui, cada um com certeza vai contar as situações que está passando, eu também posso contar, e a gente pode ficar aqui até, né? Situações que já passamos, e Deus conosco ali, ultrapassamos. Mas eu me colocando nesse lugar aqui, me leva a refletir assim, olha, ele já tinha passado por tudo isso, ele chega, ele é muito bem recebido. E estava muito frio. E eu aprendo aqui, já nesse versículo, que eles proporcionaram ali, para se aquecer, uma fogueira. No versículo 3 ali. E juntou, Paulo se posicionou para pegar gravetos. E olha que riqueza isso, gente. Eu não sei se é porque eu estou tanto com história de fogo na cabeça, de batismo de fogo, e fogo, e fogo. Porque eles acabaram de sair de uma condição difícil, uma tempestade. Aí ele chega, ele é bem acolhido. Estava frio, a Bíblia fala. Então, já proporcionaram ali uma fogueira. Alguém fez, ele já foi abençoado com aquilo que Deus proveu através de pessoas. Mas ele se posiciona e vai pegar gravetos. Eu não quero que esse fogo apague. Ele vai lá e traz gravetos. A Bíblia não fala quantos gravetos, né? Mas, para manter um fogo, não é uma varinha que você dá uma varada no teu filho quando ele precisa ser corrigido, tá? Mas são muitos gravetos. Eu consigo visualizar Paulo tendo uma disposição de preservar o ambiente aquecido. Isso vai muito além, queridos. Muito além do que é natural para um frio terreno. Paulo, emocionalmente, possivelmente, já estava sendo confrontado de tudo que ele tinha passado. Fisicamente, possivelmente também, né? Porque passou por tempestade e tudo mais. Mas, espiritualmente, a fé dele estava sendo provada. Ele estava sendo provado em fé. Existia um ambiente ali de um aquecimento, os irmãos estavam juntos, ele foi muito bem acolhido, foi recebido, possivelmente estava com fome, já foi alimentado, ele viu uma provisão de Deus ali. Né? Mas ele, mesmo assim, ele permaneceu preservando o fogo. Posicionou-se atrás de gravetos. E, às vezes, talvez, se fosse uma outra pessoa, fala assim, eu já estou cansado, acho que eu vou parar por aqui. Eu tenho que ser levado para lá, mas eles que se virem, então, de me levar. Eu tenho um propósito, tenho que chegar até lá, porque eu tenho que falar de Jesus, mas eu cansei. Já está bom aqui. Vou me acomodar, está tão bom, já tive minhas experiências aqui, o anjo já apareceu para mim, já mim, já tive tantas experiências com o Senhor. Mas Paulo permaneceu. Eu preciso ir atrás de gravetos. Eu preciso manter essa chama acesa. Eu preciso, porque isso vai me manter aquecido. Eu preciso preservar esse fogo. E é tão lindo, porque no mesmo versículo 3, se você olhar ali, diz que veio uma serpente e o atacou. A serpente, ela não consegue ficar em lugar frio. A gente sabe disso. Né? Mas Paulo estava tão aquecido e tão posicionado em manter a chama acesa, que a serpente não fez dano algum. E espiritualmente é assim. Se nós estivermos posicionados, se nós nos posicionarmos em manter a chama acesa, mal nenhum pode tocar as nossas vidas. Nenhum mal pode nos tocar. Nós passamos e ultrapassamos circunstâncias. E assim é.
Mas isso é um posicionamento nosso de manter essa chama acesa, de ir lá buscar gravetos. O irmão pode pegar graveto para mim ali e eu estar nesse mesmo ambiente? Pode. Mas a serpente, se tocar nele, se é ele que está buscando o graveto, não vai atingir ele. Mas e se me tocar? Será que eu estou tão aquecida para ela não suportar ficar nesse aquecimento? Porque no morno ela pode tocar. No frio ela ama, né? Mas se eu estou mantendo, preservando, a serpente pode até vir querer, né, trazer dano sobre a minha vida, mas eu saio intacta. Você vai sair intacto em nome de Jesus. E me leva a pensar assim: por que as mãos? Você já pensou isso ou não? Podia picar o pé, o cotovelo, geralmente o calcanhar, né? Porque a serpente. Por que mãos? Me remete muito que mãos são obras. Me dá essa impressão que pode ser nesse sentido também. Mas se não houver 100% isso, não caia bem no teu espírito, só vai comigo nesse pensamento, né? Porque se ele não tivesse totalmente aquecido, ele teria sido prejudicado, teria trazido um dano. Naturalmente, ele ia paralisar aquilo que ele estava fazendo. Espiritualmente, ia paralisar a obra de Deus na vida dele. Não ia? Né? Então, que nós tenhamos nessa noite, em nome de Jesus, essa consciência, e Deus está aqui para ativar isso em nós e nos fazermos avançar. Que nós somos aqueles que mantemos a chama acesa. Nós somos aqueles que pegamos gravetos e mantemos o Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. E a serpente não pode, o mal não pode tocar as nossas vidas para nos danificar, em nome de Jesus. E aí, para concluir esse pensamento, no versículo 8 e 9... tem todo o contexto ali que todas as pessoas ali, né, da ilha, ficaram pensando: não, mas vamos ver se realmente não machucou? Mas a serpente estava lá. Vamos ver? Será? Será que pegou o Pedro e não fez nada? Vamos ver como é que o Pedro vai reagir? Vamos ver o irmãozinho que estava tão no fogo e está lá no hospital? Vamos ver como é que ele vai reagir? Será que realmente não pegou? Vamos ver a reação? Tem aqueles que observam e ficam, né, só aguardando e observando qual é a reação. Mas até esses, queridos, que observam, são também tocados em presenciar, são tocados pelo Espírito Santo. Uau, ele realmente estava aquecido. Ele está passando por essa situação, mas ele está ultrapassando isso, porque a chama dele se mantém acesa. Ele está vencendo isso. Em nome de Jesus, que ao nosso redor, independente do que eu e você estamos passando nessa fase de transição, mas os que estão ao redor, mesmo que estejam observando, eles vão ver e vão ser impulsionados também a buscar essa chama acesa. Amém? E aí no versículo 8 e 9, Paulo, depois de todo esse contexto, fica sabendo de uma pessoa que estava doente. O que a Bíblia fala? Ele foi lá orar e a pessoa foi curada. E todos ficaram sabendo, todos que estavam na ilha, sabendo disso, também foram receber oração. E todos foram curados. Então percebe que o quadro em si, meio caótico, né? Paulo sabia que não era para sair de Creta naquele momento, mas foi, passou por tudo aquilo, teve perdas na viagem, mas foi cuidado por Deus, vai parar numa ilha, chega lá, é picado por uma serpente, não acontece nada, mas ele está lá, ainda se posiciona para ficar mantendo a chama acesa, e aí está num contexto ali que ele fica sabendo de alguém que está doente. Ele se posiciona e vai lá e fala assim: ei, eu preciso ter compaixão. Não importa o que eu estou passando, eu preciso ter compaixão e transbordar daquilo que Deus já na minha vida ministrou. Eu sei o Deus que eu sirvo. E olha o que essa outra pessoa está passando. Queridos, uma vez eu ouvi, há muito tempo atrás, eu nem tinha consciência do que a palavra ainda era tão profunda e já dizia a respeito disso também, que tem contexto bíblico. Olha, sempre tem alguém que está numa situação pior que você. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso há muitos anos atrás. Sempre tem alguém que está numa situação pior que você. Você está achando que está ruim para você? Sempre tem alguém que está numa situação pior. Né? E eu aprendo, olhando para a palavra, que isso é um atributo de Deus, que é a compaixão, que o Espírito Santo ele ativa em nós. Então não importa se você está bem ou se você também está numa situação delicada. Mas o Senhor é contigo, você se mantendo aquecido, a compaixão é tão ativada em você, que você vai aonde a outra pessoa está, e você transborda do poder de Deus. Isso é
tão maravilhoso, que desperta em outras pessoas, talvez até de um pouco até mais longe, até onde se alcança, talvez até hoje em dia, para a nossa realidade, para as redes sociais, as pessoas se achegarem até você e falarem: eu preciso disso que você tem. Olha, eu sei que você está numa fase difícil, está passando por uma transição, mas eu tenho visto o que através da sua vida está acontecendo. Isso é uma ativação de fé, queridos. Então, nessa noite, eu tenho certeza convicta no Espírito que o Senhor nos trouxe até aqui, e quem está acompanhando também, para nos fazermos, sermos ativados de tal maneira que nós vamos avançar. Avançar. Não importa a fase que nós estamos, mesmo que seja de transição para um destino a qual o Senhor já possa ter te sinalizado. Mas nós estamos aqui como Paulo, levando Jesus, sendo transicionados, mas através de nós, por onde nós passamos, nós transbordamos. Isso ativa a fé das pessoas. Em nome de Jesus. Então, guarde essa palavra no seu coração, sabe? Então, mesmo que você esteja numa fase aí delicada, a palavra do Senhor diz assim, olha, em João 14:12. Aquele que crê fará obras maiores que eu faço, e maiores que essa. Foi Jesus que disse isso para você e para mim. E tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Então, em nome de Jesus, nós vamos viver, nós vamos caminhar a partir de hoje em cima dessa palavra. Quem está passando por uma situação, o Senhor está te ativando para uma fase de transição para obras maiores, para ter experiências maiores, para um outro nível de maturidade espiritual, para ser fortalecido em fé e avançar em fé e ativar fé nas pessoas, para elas usufruírem disso aqui que nós acabamos de ler. Tudo o que nós pedirmos, tudo, não é alguma coisa, é tudo, o Senhor vai realizar, porque nós sabemos, nós discernimos, nós temos o Espírito Santo que habita em nós e nós discernimos aquilo que é a vontade do Senhor. A oração respondida, uma coisa que eu sempre comento a oração respondida é orar à vontade de Deus. É a vontade de Deus ter enfermidade, como tinha aqueles homens? Não é. Jesus Cristo, através da obra perfeita na cruz, já eliminou toda a enfermidade. É vontade de Deus passar por dificuldade financeira? Não. A palavra de Deus diz que aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, tudo que ele fizer prospera. Você tem prosperidade. Então, não é vontade de Deus nós passarmos por dificuldade financeira. É vontade de Deus ter dificuldade no relacionamento em casa, no casamento, com família? Não, porque Deus ama a família. A palavra do Senhor diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se tem alguém da tua família que ainda não tem essa experiência de Jesus ser suficiente Senhor da vida dele, porque às vezes é até Salvador, já verbalizou, já reconhece como único Salvador, mas não é Senhor. Governa em algumas áreas. Essa não, essa é eu que governo. Mas a palavra do Senhor nos dá essa certeza. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir à vontade do Senhor. Não é servir, que às vezes a gente tem uma ideia errada, que é vir aqui servir na igreja, usando esse versículo. Não é. É se posicionar no senhorio de Jesus. Então, nós precisamos conhecer a palavra. E conforme nós vamos caminhando, nós vamos conhecendo cada vez mais a palavra que é a vontade do Senhor. Amém? Então, eu quero te convidar a ficar de pé para esse momento. E eu quero fazer 2 orações. A primeira oração nós vamos verbalizar aqui, não apenas com palavras, mas num posicionamento, que Jesus é nosso Salvador, mas nosso único Senhor. E depois uma segunda oração, que é nesse sentido, sabe? De sermos realmente, em todas as áreas, a partir de hoje, impulsionados num novo tempo de fé, numa transição mesmo, em posicionamento, e mantendo sempre a chama acesa, colocando gravetos, amém? Então, feche os olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu recebo no meu coração a totalidade do teu amor. Senhor Jesus, eu me posiciono a partir de agora a ter a Jesus como meu único Senhor, que governa todas as áreas da minha vida e meu único Salvador. E agora eu rejeito tudo aquilo que não provém do Senhor. E a partir de agora, eu me posiciono como filho do Senhor. E escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez,
eu queria pedir que você, sem constrangimento, erguesse a sua mão quando eu contar até 3, para que nós possamos te dar um abraço e celebrar esse novo tempo da sua vida, amém? Então, vou contar até 3, e você levanta a sua mão. 1, 2, 3. Pode levantar a sua mão se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você se afastou, não tinha o entendimento, apenas um dia fez essa oração, mas não tinha o entendimento do que é Jesus ser Senhor da sua vida. Você pode também se posicionar para esse novo tempo, e nós vamos celebrar com você também, em nome de Jesus. Tem alguém? Não? Se você está online e você se identifica com uma dessas situações, aí você pode escrever, né? Aí que algum dos moderadores vai entrar em contato com você, vai estar orando por você aí também. Você pode escrever aí, hashtag eu decido por Jesus, e alguém vai estar entrando em contato, queridos. E agora eu quero fazer a segunda oração. Eu quero que você ore aqui comigo. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Pode vir aqui na frente todo mundo? Vem os voluntários também. Vamos orar junto, queridos? O louvor não, porque eu não posso cantar, gente. Se eu cantar, dá ruim, né? Mas quem está servindo com a gente, eu queria te convidar. Se o pessoal também do Lab quiser vir, a gente já se despede de quem está acompanhando. Que Deus abençoe aí a sua vida. Tenha um tempo aí com o Senhor também, colocando gravetos, mantendo a chama acesa. Que o Senhor esteja te abençoando, te dando um restante de semana abençoado, em totalidade da proteção do Senhor Jesus e provisão do Senhor Jesus também. E tenha liberdade, quem quiser vir para cá. Amém? Nós vamos orar. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você.